tema da crônica de hoje será intitulado de Festa de São João. Realmente, as festas de São João, feitas no interior da região do Nordeste, são mais caracterizadas com uma propriedade intensa e muitas vezes folclóricas da nossa gente. Essas manifestações continuam na mente, no corpo e na alma do povo nordestino. Nós não nos acostumamos ainda totalmente a essas mutações, a essas transformações que estão existindo na nossa sociedade odierna. Modificações estas que a principal responsável é nada mais e nada menos do que as mídias, as novidades, que muitas vezes procuram quebrar as nossas tradições tão queridas dos nossos ancestrais. A denominada Festa de São João. Eu alcancei, eu já estou com os meus 86 anos de idade. Várias animações, bem características, às vezes até uma das outras, mas que no comum chega a um denominador, poderíamos dizer, comum também, que é o festejo, aquele santo tão tradicional dos nordestinos, tão tradicional mesmo, não só porque foi o santo que batizou Jesus, mas porque ele é cognominado nas nossas tradições folclóricas, como Santo Antônio é também, santos milagrosos e casamenteiros. Recordo-me que alguns anos passados, quando eu frequentava alguns interiores de Pernambuco, inclusive aonde o São João é tão bem festejado, espontaneamente, sem muita mídia comercial, que ainda é o sertão de Pernambuco. E eu passei muitos São Joões na cidade de Sertânia, no sertão do Pajeú, da região do Nordeste pernambucano. Recordo-me muito das alimentações peculiares daquela época, geralmente extraídas do milho. Era canjica, era o milho cozinhado, o milho assado, o xerém e a pamonha. Ali está depositada a culinária realmente de uma época, a época chamada São Joanina. Ali eu vi, verifiquei e senti, e é preciso sentir para poder compreender o que era a tradição
de um povo, até na sua própria alimentação folclórica. Era pamonha doce, era pamonha salgada, era o munguzá doce e também o munguzá salgado. E assim, também recheadas as mesas de culinárias daquela época, como, por exemplo, a tapioca, o cuscuz e tantas outras que surgiam espontaneamente do paladar do povo nordestino. Também é bastante ressaltar nos festejos de São João as famosas adivinhações, onde as moças, com seus corações enamorados, faziam adivinhações para desvendar quando ou como seriam os seus casamentos. Era o santo casamenteiro, São João. E ali adivinhações como a da agulha, que as moças pegavam um pires e botavam 2 agulhas, um pires cheio de água. E o resultado dessa situação era se as agulhas se unissem uma à outra, haveria o casamento. E se não unisse, esse casamento seria completamente esfacelado e deveria sair da mente daquelas meninas. Outra adivinhação bem peculiar também da época era enfiar uma chamada faca virgem, quer dizer, uma faca nunca usada, no tronco de uma bananeira. E quando retirava ela, no outro dia, aparecia na lâmina as iniciais qualquer. E essas iniciais eram os seus pretendentes. E assim, amorosamente, ia-se brincando de amor. E a juventude aquecendo seus corações com esperanças de novas criações, de novos sentimentos e de novas uniões familiares. Porém, o que fazia mais vibrar nos corações, nas atitudes, no modo já comum das oscilações da vida nessa época, era as fogueiras. As fogueiras clareando o sertão, clareando o agreste e até a zona praieira, e por que não dizer também até o centro das grandes cidades, como no Recife, nos arrabaldes do Recife, os célebres arrabaldes, mas onde a festa era mais bem comemorada. E assim era o São João de antigamente. E hoje continua, mas continua mistificado. Continua apenas com apresentações de shows de cantores e cantoras de lugares mais renomados artisticamente do que o nosso sertão, do que o nosso agreste, do que as nossas zonas da mata. Diria eu, será que o São João vem diminuindo
o seu esplendor? Não. Acredito que não. Eu tenho certeza de que essa manifestação folclórica do nosso povo, ela jamais cairá. Ela poderá forçosamente sofrer transformações que eles chamam de modernidade. Mas uma modernidade que não quebre uma tradição. Isso é realmente uma modernidade. É um continuismo. Um continuismo que é necessário na sociedade. Pequenas transformações, mas que não quebre a estrutura da tradição de um povo. O São João, grandes São Joões, passei olhando também pelas cidades do interior como Caruaru, Garanhuns, Palmares e outros mais, em que o povo se distraía também com a tradição da criação até de ritmos musicais, como xote, como baião e outros mais, ao som de uma sanfona afinada, com a percussão bem sentida do zabumba e do triângulo. Estava ali a grande orquestra que iria animar um chamado forró. O forró do nosso povo, forró da nossa gente. Isso é que é festejar o São João. É a lembrança do passado também. Porque o passado é que orienta o presente e vaticina o futuro. E nunca deve ser quebrado essas tradições. A tradição da fogueira, a tradição dos fogos de artifícios, dos balões multicores, enfeitando e colorindo os nossos céus com a beleza do luar, que é tão peculiar ao nordestino. Tudo isso é o São João que nos leva a crer de que a nossa sociedade ela não deve banir dos festejos juninos as tradições, os hábitos, a maneira de ser de um povo. Ela deve conservar nas suas estruturas um elo sempre que mantenha vivo no coração de um povo as suas lembranças, as suas tradições. Quem é que não gostava de um balançado, de uma composição de José Dantas, de Humberto Teixeira, uma execução maravilhosa de um Luiz Gonzaga, o rei do baião? Quem é que não se emociona quando se ouve a famosa Asa Branca, tocada por esses interiores, fazendo recordar e viver uma época que só não se brinca unicamente aos redores das fogueiras, mas nos salões bem ornados de grandes capitais. Como eu conheci muito os velhos São Joões,
do clube português, meio aportuguesado, mas não deixava cair as tradições da nossa gente. Tocava-se o vira português, mas sem perder aquele ritmo cadenciado de um baião de Luiz Gonzaga, de uma ternura das mocinhas fantasiadas para dançarem as célebres quadrilhas. E que nessas quadrilhas, muitas vezes, era a estrutura principal do nascimento de grandes casamentos, de grandes amores. Aquelas mocinhas chamadas de matutas de quadrilhas, que forjavam casamentos de quadrilha. Tudo isso, mesmo que seja com a influência francesa da quadrilha, como o anarrié e outros termos mais comuns da língua francesa, mas que continuou atrelado às nossas tradições também. Juntou-se também aos nossos baiões, ao fox e outros ritmos, formando uma verdadeira interpenetração musical em que o forró dominava, domina e dominará o nosso mundo festivo que nós acostumamos a ver e sentir em junho, sabendo que ele, com o sentimento do povo nordestino, venha a fazer com que essa tradição não morra, não se transforme, não quebre as tradições, repito eu, de nossa gente. O São João permanecerá, tenho certeza, porque aquele que vive embuçado nas grandezas incomensuráveis está sempre olhando para todos nós, para o nosso povo, para nossas tradições, para a nossa pátria. Tudo isso é o que eu tenho a dizer a vocês de pequenas recordações que senti agora. Porque hoje estou vivendo com a alma mais tranquila. É como já dizia o poeta, recordar é viver. E eu hoje sonhei com você. Muito obrigado.